Olá a todos, bem-vindos ao nosso videocast do Sinopse Tributária News. Eu sou a Alissa Workman e estou aqui hoje com os meus sócios Fábio Kujalski e Adriano Moura. Hoje a gente vai discutir um tema que está em constante debate e evolução, que é justamente os desafios e oportunidades tributárias no mercado de apostas no Brasil. Acho que começando um pouco, eu queria explorar aqui com o Fábio um pouco do contexto que a gente viu, que a gente vê hoje, né, no Brasil com relação às apostas, né? Um mercado recentemente regulado, e queria que você desse um pouco desse contexto, desse histórico desse mercado no Brasil. Claro. Bom, o mercado de apostas, ele nasceu no Brasil de uma forma bastante peculiar, vamos colocar assim, né? O que a gente tinha antes da regulamentação? A gente tinha empresas offshore que já vinham explorando essa atividade a partir do exterior, né? Em 2018 houve a aprovação da lei, ainda no governo Temer, porém, em seguida entrou o governo Bolsonaro que não regulamentou esse setor. Então o que aconteceu? Houve uma lei em 2018, alguns inclusive defendiam que descriminalizou a atividade de exploração de apostas esportivas, por outro lado não se tinha regulamentação que permitiria às empresas de fato buscar uma licença no Brasil. Então isso criou um longo período onde as empresas surfaram uma onda maravilhosa, no sentido de que exploraram o mercado brasileiro, mas não estavam submetidas a nenhuma regra brasileira, não estavam submetidas ao direito brasileiro e muito menos à parte tributária, né? Não pagavam impostos no Brasil também, né? Então, quando chegou a regulamentação, em 2024, a gente teve um primeiro momento onde diversas empresas buscaram suas autorizações. Hoje a gente está falando no Brasil aproximadamente número de 80 empresas autorizadas e alguma coisa em torno de 180 marcas. Lembrando que cada autorização permite a exploração de 3 marcas, estão 180 marcas em atividade hoje no Brasil. Então, é um setor que então nasceu estranho, nasceu diferente dos setores tradicionais e com um desafio imenso. Por quê? Porque se partiu de uma regulamentação que não existia, então um vácuo legislativo. Por quê? Por uma regulamentação das mais rigorosas que a gente tem hoje no mundo todo, o setor de apostas esportivas. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas enfim, hoje os operadores têm que estar conectados com Receita Federal, com COAF, com a SPA, né? Hoje se controla tudo. Quem aposta, quanto aposta, qual foi o prêmio que foi pago, qual foi a entidade, a instituição financeira que processou os pagamentos. Então há um controle e um rigor absurdo que obviamente traz para as empresas um ônus regulatório, vamos colocar assim, imenso, e que elas não estavam acostumadas, né? E além disso, mais recentemente agora, a autoridade, a SPA, a Autoridade de Jogos, está querendo regulamentar todos os fornecedores desses operadores, com uma quantidade de regras que nós não temos precedente no Brasil, nem instituição financeira, nem no setor farmacêutico, nada, e no setor de apostas vai ser uma regulamentação de fornecedores impressionantemente rigorosa. Então, o que eu acho assim, Lissa? Qual que é o desafio hoje para essas empresas? Lidar com esse ônus regulatório imenso, que não é só uma questão de controles, né, de sistemas, de governança e tudo mais, mas é um custo operacional muito alto. E aí, além disso, a gente tem a questão tributária. Então, esse é o grande desafio. Aí passo para você começar a explicar para a gente, e o Adriano também, qual que é o cenário tributário que essas empresas estão enfrentando hoje? Quais são os desafios nesse segmento que você poderia identificar aqui para o setor? Fábio, é super curioso, né? Porque você colocou já essa carga no ônus regulatório que as operadoras têm aqui no Brasil, mas realmente a gente vê que tem um ônus tributário muito relevante também. Então, essa é uma indústria que, fora toda a tributação corporativa regular, digamos assim, que é imposto de renda, CSL, PiscoFins, ISS, existe também uma contribuição específica, né? Então, que é uma contribuição adicional que foi criada com a Lei 14.790,
que tinha uma alíquota de 12%. Então, na verdade, isso daqui é justamente sobre a receita bruta dos jogos. Então, que é o produto das receitas dos operadores, descontado o que eles pagam de prêmios e de imposto de renda, e aí chega-se nessa contribuição de 12% sobre a receita dos jogos. E foi curioso porque em muito pouco tempo, e aí nesse 1 ano de mercado regulado que a gente viu, não só o setor sofreu constantes ameaças de aumento dessa carga, dessa contribuição adicional de 12% que eles pagam, que é como se fosse, né, uma outra contribuição. Óbvio que ela tem várias destinações específicas ali, então Seguridade Social, Educação, Segurança, são várias realmente, mas é interessante porque acaba sendo uma carga tributária relevante, né, sobre a receita da operadora mesmo, né. Mas fora essa carga tributária importante, a gente viu uma oscilação muito grande, uma série de ameaças vindo do governo, especificamente porque acho que esse setor, como ele viveu nesse limbo regulatório durante um tempo, ele acabou atraindo para si uma carga muito negativa da mídia. E aí foi muito fácil o governo se utilizar disso para dizer, bom, temos que tributar mais, então. E essa tributação adicional que a gente viu ocorrer, né, com essa contribuição de 12%, que nasceu com o mercado regulado, a gente já viu um aumento disso no final de 2025 com a Lei Complementar 224. Então, o que essa lei disse, basicamente? Que para o ano de 2026, essa contribuição sobe, então, para 13%, em 2027, 14%, 2028, 15%. Em 1 ano de mercado regulado, a gente já teve aí um aumento de carga tributária. E como você bem colocou, com todo esse ônus regulatório, um dos pontos que eu acho que a gente pode destacar nesse ônus regulatório é a própria compra da licença, né, que tem aí um preço relevante, são 30 milhões de reais para essas licenças, então o governo realmente teve uma arrecadação importante, e mesmo com isso, essas empresas fizeram todo um modelo, né, um business plan aí, levando em consideração a carga tributária que tinha sido combinada e sofreram aí, em 1 ano de atividade, já um aumento significativo. E acho que a gente vê também, quando eu falo dessas constantes ameaças do governo, a gente viu também, por exemplo, a Sidbets, que inclusive acho que a gente pode até comemorar hoje, porque ela estava no PL antifacção, que não foi aprovado ontem, né, com relação a essa parcela aí de aumento da tributação para as bets. O que a Sidbets propunha, né? Na verdade, era 15% sobre a totalidade de receitas que entrasse na operadora. Então, a gente não está falando de receitas da operadora, como a gente estava falando da contribuição, que hoje em dia está em 13%, mas 15% sobre tudo. Isso inviabiliza o setor. Então, o que a gente vê é que isso não foi aprovado ontem, mas os jornais já noticiam que isso deve ser discutido em outro projeto. Então, sem o governo abandonar aí essa proposta de criação de um novo tributo. Tudo isso vindo, né, num cenário que a gente vive de reforma tributária, onde a gente fala de simplificar os tributos, tentar diminuir o número de tributos incidentes sobre as atividades, e a gente vê aí essas propostas de criação de novos tributos. Então, enfim, acho que a gente conversou aqui um pouco sobre o cenário tributário, e eu queria que o Adriano contasse um pouco para a gente o que ele tem visto de oportunidade e de pontos de discussão do ponto de vista de contencioso tributário judicial. E por que eu estou dizendo isso? Porque acho que quando como a gente está acostumado aqui no Brasil, o contencioso tributário acaba sendo um recurso importante, né, para as empresas, para elas terem esses ativos até, porque realmente isso pode ser um diferencial competitivo, ou mesmo pode ser algo que se transforme num ativo relevante para a empresa no longo prazo. Então, a gente está falando de um mercado que chegou agora aqui no Brasil e que realmente não tem essa expertise com o contencioso tributário judicial brasileiro. Então, acho que é super importante a gente colocar um pouco o que você vê de oportunidades para esse setor de apostas. Perfeito, Lisa. Eu acho que sua introdução toca bem no ponto central aqui das discussões que a gente está vendo. Eu acho que a gente observa uma legislação que ela já nasce complexa. Ela já nasce complexa ao ponto da gente já ter na partida uma dificuldade até para definir
que bicho é esse? Que contribuição é essa que a gente está tratando? Para todo mundo ficar na mesma página, né? Então a gente tem aqui na Constituição diversos tipos de tributos, cada qual tem as suas limitações, tem suas hipóteses de incidência, etc. E o respeito a essas materialidades, a essas espécies tributárias, faz com que a gente tenha que ver os limites ali que o legislador pode ir para fazer incidir uma tributação. Quando a gente olha essa contribuição das BEDs, a gente já tem uma dificuldade até para ver onde que ela se encaixa. A gente tem uma disposição na Constituição prevendo uma possibilidade de instituição de uma contribuição destinada à Seguridade Social baseada em concursos e prognósticos. É uma contribuição destinada à Seguridade Social. Quando a gente vê a destinação dessa contribuição aqui, desses 12%, a gente vai ver entidades e órgãos da Seguridade Social, é verdade, mas a gente vai ver outros que não têm nenhuma relação com a Seguridade Social. Bom, então talvez essa contribuição não seja uma contribuição da Seguridade Social, talvez seja uma CID, que é uma outra disposição constitucional. Mas peraí, se isso é uma CID, por que estamos tentando instituir uma outra CID? Então a gente já nasce com essa complexidade. E CID precisa ter a destinação da finalidade específica daquele setor, Exato. né? Que não é o que tem aqui. Exatamente, que é o próprio nome da contribuição, contribuição de intervenção no domínio econômico. Então ela tem que funcionar como uma fonte de arrecadação para que o governo possa influenciar de alguma maneira aquele setor. Aqui a gente não tem isso, né? Está claro que é basicamente um intuito arrecadatório. Então a gente começa já com essas dificuldades de encaixe. Só que aí parece que o governo dobrou a aposta aqui na complexidade quando, na Lei Complementar 224, foi instituído esse adicional da Seguridade Social que você bem mencionou. Porque quando a gente olha o cenário original, a gente tinha 12% destinado a todas aquelas entidades e um pedacinho desses 12% ia para a Seguridade Social. Agora, com o regime da 224, chegando lá em 2028, mais 3% vai ser destinado à Seguridade Social. Mas a opção ali do legislador foi meio esquisita, porque não foi aumentado o percentual que já existia. É meio como se ele tivesse criado uma outra contribuição para a Seguridade Social. Então ficou parecendo que ele criou dois tributos idênticos sobre a mesma materialidade. Aí vamos pensar, pô, mas qual que é o problema disso? Só volta todo para dizer o quê? Aí a gente volta nas limitações do poder de tributar. Isso a Constituição diz, e o Supremo já reforçou, que eu não posso ter a instituição de dois tributos idênticos sobre uma mesma base, sobre uma mesma grandeza, exceto nas hipóteses em que a Constituição autoriza. A gente tem um exemplo muito claro desse, que é o PIS e a COFINS. São tributos idênticos, são gênios, mas tem autorização constitucional para ter as duas incidências. Aqui, ao nosso sentir, não nos parece haver essa dupla autorização, até porque a gente já tem dúvida na primeira autorização, quanto mais para duas. Então, essa questão do bis in idem aqui já é um tema que chama atenção logo de largada. Boa. Agora a gente pode falar um pouco sobre a taxa de fiscalização, que eu acho que esse é o tema que mais me chama a atenção quando a gente fala de contencioso tributário para o setor de apostas. Perfeito. Bom, a taxa de fiscalização, a mesma lei que regulou o setor, trouxe essa contribuição, também instituiu essa taxa. É uma taxa instituída com base no poder de polícia. O que é isso? É uma taxa que visa custear a atividade fiscalizatória do governo. Então, o governo vai ter que fiscalizar esse setor e está buscando uma fonte de custeio dessa atividade fiscalizatória. Isso conecta com a minha primeira provocação aqui, que é o seguinte: diversas espécies de tributo têm suas próprias limitações. A contribuição tem uma, a taxa tem outra. Então, por que eu estou falando isso? A base de cálculo aqui que foi utilizada para se medir qual que seria a taxa aplicável a cada uma das bets, ela vai ser modulada de acordo com o volume do GGR das bets. Só que o GGR também é justamente a base de cálculo dos outros tributos, por exemplo, imposto de renda, a partir daí, o ISS. E só vou te interromper para falar que GGR é o Gross Gaming Revenues, tá? Que é a receita da operadora, que é justamente aquela primeira incidência das contribuições. Perfeito. Então, quando a gente pega, por exemplo, a base de cálculo da taxa e a do ISS, por exemplo, que é um imposto municipal,
eles vão incidir exatamente sobre essa mesma base. E a Constituição diz: taxa não pode ter base de cálculo de imposto. Então, essa acumulação, ela não pode acontecer. Aqui a gente está diante de uma vedação que nos parece clara na Constituição Federal. Mas não é só. A gradação ali que foi feita na legislação para dimensionar o valor da taxa, foi criada uma tabelinha que, com maior fosse ali o valor das operações das bets, maior seria o valor da taxa. Só que vamos lembrar, essa taxa ela foi instituída para custear a fiscalização, a atividade fiscalizatória do governo. Isso quer dizer que o aumento da receita da BET não necessariamente significa que o governo vai ter um trabalho de fiscalização maior. Talvez uma dinâmica diferente fosse, por exemplo, eu aumentar a taxa em função da quantidade de apostas, por exemplo, ou qualquer outra grandeza que pudesse ter uma métrica mais próxima ao trabalho, ao serviço de fiscalização que o governo vai fazer. Aqui a gente não tem. E essa é uma situação que o STF já se debruçou algumas vezes, inclusive teve uma muito famosa, uma taxa que foi instituída aqui pelo município de São Paulo, que era uma taxa de fiscalização de estabelecimentos que tinha uma gradação de acordo com o número de empregados daquele estabelecimento. E aí o que o STF entendeu? Bom, o número de empregados que está naquele estabelecimento não vai fazer diferença para você fiscalizar ou não o estabelecimento. Você tem que ter essa paridade entre o que você vai ter de esforço por parte da atividade fiscalizatória e o valor da arrecadação. Então aqui nos parece que a situação das bets é muito próxima, o que eventualmente pode gerar discussão. Ótimo. E acho que como a gente está nesse contexto todo de reforma tributária, eu acho que é interessante a gente abordar também aqui uma oportunidade que é o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS, né? A gente sabe que essas operadoras de bets têm despesas significativas, enfim, com marketing, tecnologia, e queria ouvir um pouco de você, como que isso se desdobra nesse cenário de reforma tributária? Por que a gente tem uma urgência e uma importância com relação a esse assunto agora? Legal, perfeito. A gente está no momento crítico de transição do PIS/COFINS para a CBS. Então, esse é o último ano de incidência do PIS/COFINS. A partir do ano que vem, PIS/COFINS cai totalmente e passa a valer plenamente a CBS. A regra de transição da reforma tributária prevê que o contribuinte ele vai poder usar os créditos de PIS/COFINS para abater os débitos da CBS lá no futuro. Só que ele coloca uma condição. Apenas os créditos que você já escriturou até 31 de dezembro de 26 é que você vai poder usar para a CBS. Então, o que significa escrituração? Eu preciso ter a apuração e o lançamento daquele crédito na minha obrigação acessória de PIS/COFINS. Se não tiver lá, em princípio, eu não vou poder utilizar para a CBS. Então, a gente tem essa urgência que impõe essa análise sobre créditos que estão sendo tomados ou que eventualmente não estão sendo tomados. E isso é importante porque a discussão sobre crédito de PIS/COFINS é um mundo à parte, né? A gente tem, hoje, boa parte do contencioso tributário de alguns setores está relacionado justamente a crédito de PIS/COFINS. A gente teve uma controvérsia longuíssima com a Receita sobre qual tipo de crédito, qual tipo de despesa dá direito à tomada de crédito de PIS/COFINS. E essa discussão chegou lá no STJ, o STJ fixou aqueles dois conceitos que a gente fala dia sim, dia também, que é o conceito da essencialidade ou relevância da despesa para que essa despesa possa ser um crédito de PIS/COFINS. Como essa é uma análise muito específica, muito casuística, a gente precisa mergulhar um pouco nas características do setor aqui para entender qual despesa vai ser essencial ou relevante. Então a gente pode começar a pensar com alguns exemplos que certamente virão na cabeça de todo mundo. Por exemplo, publicidade. Talvez seja uma das maiores despesas de todas as companhias e no setor de bets não seria diferente. Vamos pensar, a casa de apostas, ela não tem um ambiente físico em que o cliente, o apostador, possa ir lá e falar, olha, eu quero apostar. Ela não tem uma loja na esquina e fala, pô, que legal, tem uma loja ali que oferece serviço de bet, eu vou lá apostar. Não tem isso.
A Bet ela é toda feita num sistema eletrônico. Isso faz com que o principal caminho para a marca, para a Bet chegar no consumidor é publicidade. Não tem como um apostador sequer saber da existência da Bet se não for através de publicidade. Aí eu estou falando marketing tradicional, mas também patrocínios, contratação de influencers. Eu acho que sem essa colocação da marca no espaço, no jogo, ali no mercado, fica praticamente inviável ao oferimento de receita pela Bet. A gente tem outras despesas acessórias aqui, por exemplo, gasto com tráfego pago. Essa despesa é muito interessante porque não só ela também trabalha nessa perspectiva de aumentar a exposição da Bet, mas é uma despesa que ela tem uma mensuração precisa, quase que precisa, entre a dimensão do gasto e a geração de acessos dos usuários à plataforma e, por consequência, a geração de receita. Então é uma das poucas despesas que talvez a gente consiga fazer um vínculo direto entre o que eu pago versus o que eu vou receber lá na frente. Então esse é todo um mercado à parte, e aqui a gente está falando falei de alguns, mas tem outros, por exemplo, licenciamento de software. Imagina, como que eu não vou ter um gasto altíssimo aqui com licenciamento de software se eu estou tratando de um produto que ele é basicamente virtual, né? Então, um olhar preciso, profundo aqui sobre essas despesas, certamente vai trazer algumas conclusões interessantes e quiçá, valores interessantes que podem estar na mesa aí. Com certeza, a gente tem visto isso diariamente na consultoria tributária aqui, porque realmente esse é o ano para olhar para essas despesas e para essa tomada de créditos de PIS/COFINS. E é interessante como a gente vê como o universo tributário e regulatório se encontram nesse mundo de bets, porque justamente o Adriano estava dando todos esses exemplos, que tem como base justamente o fato de que regulatoriamente essas apostas não podem ser feitas fisicamente, né? O que a gente tem hoje é justamente apostas esportivas e jogos online. Então, eu acho que é interessante porque a gente vê como o regulatório, né, acaba influenciando essa análise de créditos tributários e, ao mesmo tempo, o universo tributário afetando também esse universo regulatório, uma vez que a gente vê como isso impacta o setor. E aí eu queria passar para você, Fábio, para você falar um pouco das suas impressões de como todas essas medidas tributárias vêm impactando o setor de apostas no Brasil. Bom, o que eu acho que está faltando hoje no Brasil, mas especialmente no setor de apostas, é a segurança jurídica, né? Então, Alissa, você comentou, né? Desde o começo a gente tem um marco regulatório novo, recente, que no dia seguinte da sua promulgação já começou a ser objeto de alterações tributárias, novas obrigações regulatórias, sem que a gente tenha testado o sistema regulatório existente, que é extremamente amplo, extremamente complexo, como a gente falou, né? E essa sanha arrecadatória que a gente está vendo no Brasil, ela tem um efeito colateral extremamente danoso. E eu acho que o governo não está percebendo isso. Então, para quem não sabe, hoje, praticamente, é uníssono no mercado que 50% do mercado, do volume de apostas no Brasil, é feito em sites irregulares. Esse é um problema histórico, não é um problema só do Brasil, mas talvez desta magnitude, talvez o Brasil seja um dos campeões aí do ponto de vista de volume de transações feitas em sites irregulares. E quem são esses sites irregulares? São sites que não têm KYC, não tem compliance, não tem política de jogo responsável, não sabe se quem está jogando é criança, adolescente, não tem controle nenhum a respeito dessas coisas todas, né? Não, obviamente não segue o Código de Defesa do Consumidor, não estão no Brasil, não tem para quem reclamar se tiver algum problema no site, alguma fraude, etc. e tal. E esse mercado hoje representa 50% de todo o volume das apostas esportivas e jogos online no Brasil. Então, qual que é o problema? Qual que é o paradoxo que a gente vê? Bom, 80 empresas confiaram no Brasil, muitas delas já operavam antes da regulamentação, se constituíram no Brasil,
tiveram que contratar diretores estatutários obrigatórios. Além de pagar a licença, Lisa, que você comentou, que é uma das licenças mais caras do mundo, por um período de 5 anos de operação, daqui a 5 anos provavelmente vai ter que pagar novamente um outro valor pela autorização. Então, assim, todas as questões de compliance, certificação de plataformas, que no Brasil ainda é um entrave, um problema seríssimo operacional, certificação dos jogos que estão lá dentro. Então, assim, e além de toda essa complexidade regulatória, o que a gente chama de sanha arrecadatória, que a nosso ver o que vai fazer e já está fazendo. A gente sabe que talvez nem todos os operadores que hoje estão aí vão continuar no Brasil operando no mercado legal. Então há um risco, primeiro, de que parte desses operadores não consigam suportar esses custos regulatórios e tributários e que passem a operar no mercado paralelo, que é tudo que o governo brasileiro deveria evitar. Então, ao invés de criar novos impostos, aumento de alíquota, toda essa iniciativa que a gente está vendo aqui do governo brasileiro, demonizando as empresas que confiaram no Brasil e que decidiram se constituir aqui e jogar de acordo com as regras do jogo. Então, ao invés de você proteger esse mercado para essas empresas, o que o governo está fazendo é o contrário. O governo está forçando essas empresas, porque muitas delas não vão conseguir continuar a operar, vão para o mercado paralelo, onde o governo não arrecada nada. Zero. Ou então talvez um IOF, né? É isso? Para mandar o dinheiro para fora. Então, assim, esse para mim é o grande problema. Né? Acho que esse para mim é o grande paradoxo que a gente vê do Congresso. Obviamente que a gente está, né, em 2026, no ano eleitoral, então todas as pautas contrárias ao setor de aposta ganham voz, né? Mas é uma iniciativa que a gente já vem observando nos anos anteriores. Então, acho ruim, acho complexo, acho negativo para o erário, acho negativo para a sociedade. Né? Hoje você pega, por exemplo, as odds, né, que são quanto que as plataformas pagam se você tiver um prognóstico acertado. Né? Há quem diga que as odds das empresas de aposta irregulares têm uma vantagem competitiva, porque obviamente não tem esses custos todos que a gente está falando aqui, não tem custo tributário, não tem custo regulatório. Então o usuário desavisado pode falar, bom, então é melhor jogar nessa empresa irregular, porque eu posso ganhar mais com a mesma aposta que eu faria numa empresa regular, e todos perdem. Perde o consumidor, porque obviamente pode estar operando numa casa sem controle algum, que pode ter fraude, a gente não sabe como esses dados pessoais estão sendo usados, quer dizer, sem controle algum, né? O governo brasileiro perde, porque aí perde uma tributação que, se fosse razoável, não levaria a essas situações como a gente vem acompanhando. E perde o regulador, que no final das contas acaba tendo um número menor de empresas, uma dificuldade de tornar o setor de fato atrativo no longo prazo e que não seja um voo de galinha, de que daqui a poucos anos a gente pode ter um número muito pequeno. E aí, se o mercado que hoje é 50% regular, talvez daqui a 2, 3 anos esse percentual seja ainda maior para o mercado irregular. E é isso que eu acho que essa conta o governo não está fazendo. Eu acho que é interessante esse ponto, porque eu acho que, eu não sei o quanto a sociedade tem visibilidade de que, na verdade, esse não é mais um mercado que dá para você dar marcha ré e tirar do Brasil, né? Então, se você machuca demais esse mercado com os tributos e com o regulatório, ou mesmo torna o mercado ilegal, isso não quer dizer que ele irá embora. A gente já tem visto isso, inclusive nesse mercado que a gente tem hoje, onde ele é autorizado, né? A gente sabe dessa quantidade de operadores ilegais e realmente a gente viu que apostas já fazem parte da cultura brasileira, então vai ser difícil a gente controlar isso, então realmente o mais adequado seria a gente criar um ambiente propício para o desenvolvimento dessa indústria aqui no Brasil. E quando a gente fala em criar um ambiente propício, eu queria chamar a atenção para as frentes de advocacy, né? Eu acho que é um mercado muito novo, que realmente atingiu um patamar regulatório
impressionante num período muito curto de tempo. Então, hoje a gente, como o Fábio bem mencionou, a gente tem um mercado regulado no mesmo contexto que a gente vê em outros mercados, né, ao redor do mundo que já são regulados há muito mais tempo. Então, a gente vê as mesmas discussões lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê realmente essas ameaças constantes com relação à tributação, e isso é importante do mercado tomar esse cuidado e fazer essas iniciativas de advocacy e realmente se posicionar. Então, a gente viu recentemente uma discussão com relação à tributação retroativa, que era completamente legal, mas foi uma ameaça posta pelo governo e noticiada em diversos sites de notícias. E agora a gente tem essa tentativa de instituição da CID-BETS, que realmente, como eu falei, não seria sobre a receita da operadora, mas sobre a receita total que lá passa, então isso realmente inviabiliza o setor. E a gente vê agora também uma discussão que a gente sabe que está por chegar, que é a alíquota do imposto seletivo. Na reforma tributária, a gente tem o imposto seletivo que foi criado, que é o imposto do pecado, ou sin tax, que é justamente utilizado para tributar atividades que, de alguma forma, querem ser reprimidas ou repreendidas pela sociedade, e apostas é um desses mercados sujeitos ao imposto seletivo. Qual é a alíquota do imposto seletivo? Não sabemos ainda. E o não saber ainda realmente gera uma insegurança muito grande sobre o setor e pede a organização desse setor para discutir, junto ao governo e sociedade, qual que deveria ser essa alíquota. Porque a gente está falando, então, de uma carga tributária composta pelos impostos corporativos, que nem eu já mencionei, imposto de renda, CSL, o ISS e PiscoFins, que serão substituídos por IBS e CBS na reforma tributária, continuam incidindo sobre essa atividade. A contribuição, né, que a gente já comentou aqui, do GGR, que atualmente está em 13%, continua existindo. E a gente vai ter o imposto seletivo também, fora o imposto de renda sobre os prêmios, que aí já é outra discussão. Então, quanto vai ser esse imposto seletivo? Acho super importante a gente prestar atenção nisso, e eu queria que você falasse um pouco, Fábio, de como que você vê esses esforços de advocacy por essa indústria e como que a gente pode ajudar realmente nesse movimento. Lissa, eu acho que um ponto importante e que eu acho que o setor ainda pode avançar mais é você ter uma coesão maior entre os operadores e uma coordenação melhor nesses esforços de advocacy em Brasília, tá? Eu acho que há associações hoje importantes do nosso segmento, mas talvez acho que falte, na minha visão, uma coordenação melhor do ponto de vista de como interagir com o governo, com o Congresso Nacional, nesses temas que são tão importantes para o setor de apostas. Acho que para além das questões tributárias, que obviamente a reforma só vai trazer mais complexidade, mais ônus fiscal e talvez, como você falou, talvez inviabilize completamente o segmento da forma como a gente está vendo hoje, que parecem que as margens são enormes dessas empresas, mas na verdade não é verdade, as margens são pequenas, né? E obviamente que esse é um trabalho que precisa ser feito de maneira muito consistente, efetiva, trabalho de formiguinha, mas de todos os dias. Eu acho que isso é absolutamente importante. Acho que para além da questão fiscal, tem um outro ponto que também o Adriano comentou, né, falando da questão da publicidade, né, de as empresas que não têm uma lojinha na rua, como é que o usuário é levado a essas casas de aposta, né? É essencialmente pela propaganda, pelos patrocínios, pela publicidade, né? E há uma série de projetos de lei no Congresso Nacional que querem, alguns deles inclusive bastante radicais, que querem vedar completamente qualquer atividade de propaganda desse segmento. E veja, e é justamente a propaganda que distingue os operadores licenciados dos não licenciados, porque pela regulamentação atual, só os licenciados podem fazer propaganda, né? E, inclusive, foi aprovado em dezembro de 2025 a Lei Complementar 225, que instituiu responsabilidade solidária para os meios de pagamento
e para as empresas que as empresas de pagamento que processarem transações de casas de apostas não autorizadas, né? E para as empresas que eventualmente divulguem a marca de empresas não licenciadas, também tem uma responsabilidade tributária, imagina, por conta de terem, de alguma maneira, feito propaganda de empresas não licenciadas. Depois a Alissa pode comentar um pouquinho a respeito desse aspecto, que vai ser legal também ouvi-la, mas, veja, o meu ponto anterior, que ele diz o seguinte, veja, a gente não pode matar um elemento que faz com que a população consiga distinguir justamente os operadores legais, o que estão no Brasil, o que tem QIC, o que cumpre as regras da SPA, que tem controles da Receita Federal, de COAF, política de jogo responsável. Quer dizer, você, ao proibir a propaganda, você coloca absolutamente todos os operadores no mesmo limbo, os legais e os ilegais. Então, de novo, um desacerto enorme. Espero que o setor consiga se organizar para realmente combater esses projetos de lei de maneira muito efetiva, porque realmente, a prevalecer alguns deles com essas restrições mais agressivas, vamos colocar assim, o mercado vai ficando cada vez mais difícil para os operadores legalizados, né? Lisa, quer comentar um pouquinho dessa novidade de 2025, a Lei Complementar de Responsabilidade Solidária Tributária? Realmente, a gente viu essa responsabilidade tributária, né, com relação às instituições financeiras e às pessoas físicas ou jurídicas que divulgarem publicidade ou propaganda de operadores ilegais. O que é super questionável com relação a esse dispositivo é como que você cria uma responsabilidade solidária com os contribuintes pelos tributos incidentes sobre a exploração de apostas aqui no Brasil, se a gente está falando de um mercado ilegal. Então, a dúvida é, você vai cobrar solidariamente das instituições financeiras e das pessoas jurídicas que promoverem operadoras ilegais aqui no Brasil, o que exatamente? Imposto de renda, CSL, PiscoFins, ISS, contribuições sobre o GGR, que deveriam ser pagas por operadores ilegais que nem no Brasil estão. Então, assim, existe realmente uma incerteza e uma falta de clareza nesse texto que foi colocado, que também traz uma insegurança jurídica enorme. Não só agora para os operadores, mas também para todo o mercado que cerca os operadores, né? Então, as instituições financeiras ou as próprias pessoas jurídicas que fazem de alguma forma, publicidade, de estarem sujeitas a uma contingência que elas não têm como precisar qual que vai ser o tamanho, nem qual vai ser o tributo. Então, realmente, a gente vê essa necessidade urgente, né, com relação a mais clareza, a mais segurança jurídica para esse setor. É realmente um setor que, gostando ou não gostando, ele é um setor regulado atualmente no Brasil, ele tem regras próprias, ele tem um sistema tributário próprio, ele tem um sistema regulatório robusto e ele visa realmente desenvolver uma nova atividade aqui no país que é melhor que seja regulada e controlada por todos esses fatores que o Fábio colocou, do que a gente realmente viver nesse mundo onde nada é supervisionado pelas autoridades brasileiras. Bom, dito isso, acho que ficou super claro aqui como o nosso... essa nossa visão multipráticas aqui, né, do tributário com o regulatório é super importante para entender esse conceito atual de como que está o contexto das operadoras de apostas aqui no Brasil, do segmento como um todo, dos prestadores de serviço, né, dos operadores aqui no Brasil. Então, eu queria realmente agradecer ao Adriano, ao Fábio, foi muito legal esse papo. E é isso, espero que vocês tenham gostado.